Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho. Eu sou médico do esporte e hoje vocês vão ter uma aula bem interessante sobre fisiologia do exercício, tá? E no final a gente vai estar resolvendo algumas questões da prova da UNRV, de 2025/2 do campus de Formosa. Então vamos lá. Vou abrir aqui meu material. E aí, pessoal, assim, como eu sou médico do esporte, né, eu trabalho muito com campeonatos de futebol em si, né, então eu faço Brasileirão, Copa do Brasil, tanto masculino quanto feminino, né, de todas as séries ali. Eu vou tentar não ser tão específico para a gente focar um pouco mais na parte da questão, tá bom? Mas vamos lá. A gente vai conversar um pouco, pessoal, explorar um pouco mais aqui e aprofundar do jeito que a prova de vocês gosta, sobre os conceitos da fisiologia do exercício, tá? Como eu falei, assim, não vou ser tão específico assim, mas mais do que o suficiente para responder as questões, tá? Todas as demandas também fisiológicas que o exercício físico tem, tá? Tanto dos seus sistemas energéticos, como também cardiorrespiratório. Na parte do futebol, obviamente, eu vou pular, né? E parte do processo de treinamento também. Então, a gente vai focar naqueles dois primeiros tópicos ali. Tá? Então, a missão da aula de hoje é o quê? Vocês entenderem um pouco do exercício físico e sua fisiologia, tá? E aprender também alguns conceitos e funções que são importantes para essas questões, tá? A fisiologia do exercício, pessoal, é uma ciência, obviamente, que vai estudar o processo fisiológico que ocorre dentro do nosso corpo durante o nosso movimento. Quer ver o que acontece? Então, vamos pensar, vamos lá. Gente, vamos ver. Eu sei que tem alguns alunos aí que são atletas, né? Cadê os atletas de plantão? Vamos lá no chat. Os frequentadores de Blue Fit e Smart Fit. Cadê a galerinha aí? Então vamos lá, galera. Quando a gente está em repouso, nosso coração, em um estado normal, né? O que vai acontecer? A gente vai estar com a frequência ali normal, abaixo de 100 batimentos por minuto, né, no caso do adulto. Frequência respiratória ali entre 12 a no máximo 20 de respirações por minuto, certo? Então, assim, tudo tranquilo, certo? Acabei de almoçar, então estou bem alimentado, tenho glicose no meu organismo, está suprindo ali todo o metabolismo das células. Show de bola. Então vamos lá. Deu minha hora de ir para academia. Deu minha hora de fazer minha atividade física. O que acontece no nosso corpo? Então vamos lá. Frequência cardíaca, galera. O que acontece com a nossa frequência cardíaca? O nosso sistema simpático vai ser ativado e, ó, a frequência cardíaca aumenta, certo? Consequentemente, o que acontece também? A nossa frequência respiratória também aumenta, certo? Então, a gente vai ter uma taquicardia e uma taquipneia. Tranquilo, até aí? Tranquilo, né? Por que esse mecanismo vai estar acontecendo? Então, vamos lá. O coração ele tem que bater mais rápido, porque o coração ele é o músculo responsável pelo transporte de sangue, por bombear o sangue para os nossos vasos, né, artérias e veias, para conseguir o quê? Que esse sangue chegue em todos os órgãos. Dentro de cada órgão, você tem que lembrar que temos o quê? Tecido. Dentro do tecido tem o quê? Células, tá? Então, o funcionamento do coração é para o quê? Para levar sangue para suas células. Por quê? Porque o sangue, galera, ele vai transportar tudo que é necessário para a vida da sua célula, tá? Então, o seu sangue ele vai transportar oxigênio, o seu sangue vai transportar nutrientes, né? Então, vitaminas, proteínas, glicose, lipídios, certo? Enfim, tudo. Ele vai transportar esses nutrientes, como também o oxigênio. Por quê? Porque é o que a célula precisa, né? Se a gente for lembrar lá, vamos lá. Como é que acontece, então, a respiração celular? A gente vai ter ali, né, algum processo, seja glicólise, ou proteólise, ou lipólise. Então, por algum motivo, a gente entrou no ciclo de Krebs, certo? Do ciclo de Krebs, a gente vai estar ali fazendo depois a cadeia respiratória e tudo mais para gerar ATP. Mas, de forma resumida, qual que é a fórmula da respiração celular? Né? A gente não precisa de oxigênio para viver e glicose? Então é O2, certo? Mais a glicose, que vai formar o quê?
Gás carbônico e água. Vocês lembram disso, né? É o básico do básico. Então, vamos lá. Vou pegar uma caneta aqui para nós. A gente vai ter lá, né? O que é a respiração solar? A respiração solar ela vai ser O2, certo? Mais C6, H12, O6, certo? E vai formar o quê? Vai formar CO2 mais água, correto? E mais energia. No caso aqui, energia é o quê? ATP, certo? Então, em resumo, seja por meio de proteólise, seja por meio de lipólise ou da glicólise, a gente vai ter um processo de oxigênio mais glicose formando gás carbônico e água. Correto? Correto. Aqui no caso, o que vai mudar pode ser a proteína, pode ser o lipídio, mas vocês entenderam o fundamento do negócio, né? Afinal das contas, é formar ATP. Então, eu preciso que esse oxigênio e que essa glicose, essa proteína, esse lipídio, enfim, seja o que for, essa dupla de carbonos que vai entrar no ciclo de Krebs, ela precisa estar na célula. Então, para chegar na célula, precisa do sangue bombeando. Como a gente está com uma demanda maior de oxigênio e uma demanda maior de consumo de glicose, o nosso organismo ele tem que fazer com que chegue mais rápido e em mais quantidade, certo? Por isso que você vai ter um gasto energético e isso tem um limite no nosso corpo, né? A gente se alimenta, guarda um pouco e gasta um pouco. Depois que gasta ali, a gente usa a reserva, mas acabou a reserva, como é que faz, né? Então, assim, eu preciso que esse oxigênio e que essa glicose chegue nessa célula, tá? Para isso, eu aumento a frequência do meu coração e aumento a frequência da minha respiração. E olha que interessante, tá? Quando a gente faz mais esse processo, então a gente está fazendo mais ainda esse processo de produzir ATP, certo? Então a gente está fabricando mais ATP. Com consequência, como toda boa fábrica, a gente vai estar liberando o quê? Gás carbônico, certo? Por isso que nosso corpo é uma máquina, galera, olha só. Esse gás carbônico, galera, ele fica no sangue de forma ácida, tá? Vocês lembram da circulação? Então vamos lembrar. O sangue, ele vem lá dos pulmões oxigenado, porque teve hematose, né? Então tem hematose, o sangue ele vem oxigenado. Ele chega no coração pelo lado esquerdo por meio das veias cardíacas, certo? Vai passar pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e ele vai ser bombeado para a aorta. Na aorta, ele vai mandar esse sangue para o corpo todo, certo? Para chegar em todas as células. Essas células vão gastar esse oxigênio e essa glicose e vão transformar em gás carbônico e água, e ATP. Esse gás carbônico ele volta para o coração pelo lado direito, né? Por meio da veia cava inferior e superior, que vai formar a veia cava comum e vai entrar no átrio direito. Vai passar para o ventrículo direito e vai ser bombeado de volta para o pulmão, por meio da veia da artéria troncopulmonar, certo? E essa troncopulmonar vai levar para os dois pulmões. Legal. Chegou no pulmão, faz hematose de novo e a gente expele esse gás carbônico. Então, eu acabei de falar todo o mecanismo. Então, a gente respira o oxigênio, faz todo esse ciclo e a gente expele o gás carbônico. Bacana. O nosso sangue, pessoal, ele identifica que está tendo muito gás carbônico. Por isso que ele vai aumentar a demanda de frequência cardíaca e frequência respiratória. Entendeu? Mas, professor, como é que ele vai saber? Como se tivesse um sinalizador? Exatamente. Então, nosso corpo, ele tem sinalizadores que identificam que esse pH do sangue ele está modificado, e aí a gente precisa aumentar a demanda para poder chegar na homeostase, tá? Então, ao aumento da frequência cardíaca e da respiração, eles são nada mais, nada menos que uma homeostase, entenderam? Então, o nosso corpo, ele identifica isso aí pelo sangue, tá? Esse gás carbônico, ele fica no sangue mais ácido.
tá? Por exemplo, se você pega e do nada para de respirar, o seu corpo ele vai identificar o seguinte: estou gastando oxigênio. Então, estou aqui, estou gastando, só que eu não estou repondo. E está formando muito gás carbônico. O nosso corpo sinaliza por meio dos receptores e fala assim: ô, vamos respirar, respira. Ele vai tentar fazer com que o nosso corpo respire. Não conseguindo, a pessoa vai morrer sem ar. Aí vai ser, consequentemente, vai ter uma parada cardiorrespiratória. Entendeu? Então, assim, quanto mais aumenta o gás carbônico no nosso sangue, a gente vai tentar fazer uma homeostase. Não só aumentar a frequência cardíaca e respiratória, nosso corpo também vai fazer sistema tampão. Então, o bicarbonato ele vem ali por meio do metabolismo e vai tentar neutralizar o gás carbônico do sangue. Tá? Obviamente, ele vai ter um limite ali certo desse tampão, tá? Daí a gente começa a entrar em acidose, em necrose. Então, por exemplo, já viram que o pessoal que tem diabetes, às vezes não cuida direitinho e tal, vai ter que amputar o pé. Por que amputa o membro? Porque na diabetes, a gente vai ter um problema na microcirculação, ou seja, extremidades, né, principalmente ponta do dedo do pé, a circulação ela não chega tanto lá já normalmente, certo? Aí você pega e prejudica esses microvasos, o sangue aí que não vai chegar mesmo, né? Com o sangue, como não vai chegar nas extremidades, ele para de ser oxigenado, aquela célula morre, simples assim. Tá? Então, assim como nós em grande escala, a célula sem oxigênio, ela morre. E se ela morre, ela necrosa depois. Entenderam? Então, toda a parte também de captação, interpretação, a resposta, essas mensagens recebidas. Então, nosso corpo, ele tem sistemas para identificar o que está acontecendo, tá? Então, opa, estou com mais demanda ali, eu preciso de mais oxigênio. Respira mais. Ah, eu preciso de mais glicose, né? Vamos quebrar alguma coisa ali, ou vamos comer, entendeu? Então, o nosso corpo, ele faz esse mecanismo. Até o próprio suor, né? A gente, sai da academia, ele todo suado. Por quê? O seu corpo, ele superaquece com esse movimento todo, é que nem uma máquina. E aí, para a gente conseguir fazer uma homeostase ali, da temperatura, o nosso corpo ele faz isso, ele troca calor com o meio suando, tá? Então, o suor ele nada mais, nada menos uma tentativa ali de fazer uma troca de calor, certo? Então, vamos lá. Produzir também os movimentos, tá? Então, obviamente, para eu conseguir aqui dar essa aula, falar, malhar, correr, enfim, fazer tudo. Essa produção de movimento, ela exige desse metabolismo que eu acabei de falar, tá? E aí, por exemplo, pessoal, as células, elas têm metabolismos aeróbicos, como também anaeróbicos, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho ali uma atividade física que é rápida, intensa, a gente não precisa de muito oxigênio, certo? Agora, para atividades que são longas, a gente precisa de mais oxigênio. Isso reflete até, sabe aonde? Nas fibras, tá? Então, assim, as fibras do nosso músculo, elas têm diferença. Então, se eu tenho uma fibra mais vermelha, quer dizer que ela tem mais o quê? Hemoglobina, que quer dizer que recebe mais oxigênio, certo? E, consequentemente, ela tem um ganho a longo prazo. Então, por exemplo, um boi, ele aguenta ficar horas em pé, com aquele peso todo. Por quê? Ele tem uma musculatura de resistência, ou seja, recebe muito oxigênio, ou seja, é uma fibra vermelha. Agora, por exemplo, uma galinha ou um corredor de 100 metros rasos, né? Então, ele tem um movimento explosivo, né? Esse atleta que corre rápido em pico, ele vai ter uma fibra mais branca, igual da galinha. Então, a galinha, as aves, de forma geral, elas são explosivas. Para conseguir voar, elas têm que ter uma explosão ali no movimento ali que é enorme. Então, a fibra delas são mais brancas. Por quê? Recebe menos oxigênio, pois tem um metabolismo mais o quê? Anaeróbico, tá? Então, fibra vermelha tem um metabolismo aeróbico, porque ela precisa de oxigênio, então ela é mais vermelha, tem mais hemácia, mais hemoglobina, tá? Já uma musculatura que é anaeróbica, um metabolismo que é anaeróbico, certo? É uma fibra mais branca. É só você lembrar que, eu vou tomar bomba, eu vou tomar um anabolizante, que é anabólico, entendeu? O cara que vai fazer uma atividade física, por exemplo.
eu vou fazer um powerlift, eu vou fazer um supino. Ali é explosão, você não fica horas fazendo supino. Depois vocês marcam no relógio uma série ali numa máquina da academia, não dura nem um minuto. Entendeu? Então é uma coisa explosiva, tá? Agora, por exemplo, eu vou fazer um aeróbico, eu vou fazer uma esteirinha, vou fazer uma bike, vou fazer ali uma corrida na rua, né? Eu vou jogar uma bola. Então eu estou fazendo o quê? Ativando a musculatura de gasto de oxigênio. Então eu preciso de oxigênio para poder fazer isso aí, senão não tem como, né? Então, assim, quais são as demandas que o exercício ele vai ter de nós, né? Então, o exercício ele vai influenciar tanto em efeitos agudos como também em efeitos crônicos. Como assim? Efeito agudo ele vai ser um resultado de uma sessão de treino. Então, poxa, acabei de malhar aqui horrores aqui, acabei chamando uns colegas para malhar, a gente acabou pegando pesado ali. Então, é efeito agudo ali, você está cansado, suado, né? Com dor, aquilo ali. Cronicamente, né, a gente começa a ter adaptação desse exercício a longo prazo, tá? Então, por exemplo, aquele treino pesado que você acabou de fazer, se você for fazendo ele todos os dias, você vai tendo alguns efeitos crônicos de adaptação a ele, tá? E aí, já desmistificando também algo, os estudos dizem, pessoal, que fazer o aeróbico ou antes do anaeróbico ou depois não tem tanta diferença. Mas vai fazer um processo de queima e definição bem maior. Então, por exemplo, o que eu estou dizendo? Traduzir para vocês. Você pode fazer uma esteira ou antes de malhar a musculação mesmo, ou depois. Entendeu? Os estudos eles dizem que vai dar a mesma demanda. Porém, fazer vai sim ativar mais a tua musculatura. Então, por exemplo, fiz atividade física ali, malhei hoje peito e abdômen. Aí você vai lá e corre, você vai estar ainda ativando a queima e a hipertrofia daquela região. Então, ele vai melhorar a definição de peito e abdômen, entendeu? Nosso corpo ele é muito inteligente. Por quê? Ele funciona por meio de receptores. Se eu malhei peito e abdômen naquele dia, quer dizer que eu estimulei mais aquela região. Então, quando eu pego e vou fazer uma atividade física que vai aumentar a minha circulação, eu vou aumentar também a circulação ainda mais para aquele local, porque funciona por demanda, entendeu? É como se fosse assim, nosso corpo ele é uma cidade e os órgãos são lojas, então algumas lojas estão vendendo mais tal produto, então a gente vai ter que mandar mais estoque para aquelas lojas. É mais ou menos esse raciocínio, entendeu? Ah, troquei o treino, agora vai ser um treino de perna, então a gente vai mandar mais para a perna. Inclusive, né, a perna, ela é muito importante para quem quer malhar, e o pessoal às vezes fura, né, principalmente os homens. Mulherada, elas furam o superior. Tem que ser malhado porque é o maior músculo, né? Então, o quadríceps da coxa ali é o maior músculo que tem no nosso corpo. Então, tem uma demanda enorme, tá? Vamos lá. Das demandas fisiológicas do exercício, então, a gente vai ter ali um sistema energético que vai fornecer essa energia, tá? E aí, as vias, como eu falei para vocês lá em cima, elas podem mudar. Então, ali eu tinha dado o exemplo da glicose, né? Mas, como eu falei, pode ser por outros motivos, vai chegar no ciclo de Krebs. Então, pode ser aminoácido, depois vai se quebrar também, vai chegar no ciclo de Krebs. Pode ser o ácido graxo, que é o lipídio, né? Lembra que o triglicerídeo é ácido graxo mais glicerol. Então, o ácido graxo ele pode chegar na via metabólica. O glicerol também, tá? Os aminoácidos, que são proteínas, né? Os peptídeos e tal, também vão ser quebrados ali e virar aminoácido. Glicose, que é o exemplo clássico, mas independente do que for, então todos esses aqui, pessoal, entrariam nesse exemplo que eu dei, tá? Então, que podia ser aminoácido, né? Aminoácido. Podia ser triglicerídeo, né? No caso aqui, o ácido graxo. E o glicerol. Beleza? Lembrar que a Unirv ela cobra essas coisas, tá? Tem aula disso aí na plataforma, mas também a gente vai estar sempre revisando com vocês isso aí. Eu falei um pouco disso também na minha aula da semana passada. Quem assistiu da parte ali de endócrino, da parte de digestório, né? Então, vamos lá.
Metabolismo aeróbico e anaeróbico é o que eu falei para vocês. Então, aeróbico, pelo nome ar aeróbico, né, pelo oxigênio. E o anaeróbico, ele vai pela via lática, tá? E aí, para tirar a vilania do ácido lático, tá? O ácido lático ele é importante, por quê? Durante o movimento anaeróbico, então, na falta de oxigênio, o que que acontece? Não sei se vocês lembram disso. Mas, por exemplo, lá na mitocôndria, é onde tudo acontece, né? Então, quem faz a respiração celular é a mitocôndria, certo? Só que antes de entrar na mitocôndria, acontece o quê, normalmente, né? No normal. A glicólise, certo? Essa glicólise, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o C6, H12O6, né? E vai quebrar ele em dois. Tá? Então a gente pega a glicose e quebra ela no meio, certo? E aí, só de acontecer isso, a gente gera dois ATPs. Não sei se vocês lembram disso. Tá? Mas dois ATPs, eles são feitos na glicólise, tá? Onde eu quero chegar? Esse ATP já é um produto final, então, antes de entrar na mitocôndria, eu já produzo ATP. Entendeu? Um negócio que os outros 36 ATPs vão ser produzidos lá dentro, mas dois estão aqui. Onde eu quero chegar com isso? Quando ele não entra aqui, ele vai começar a fazer o quê? Uma outra via. Tá? Então ele toma outro caminho. E ele entra na via láctea. Tá? Por quê? Esses carbonos que foram quebrados, lembra que a gente tinha C6H12O6, agora eu vou quebrar no meio. Então eu tenho 3 carbonos para um lado, 3 carbonos para o outro. Isso aí vai formar o quê? Um lactato, e esse lactato vai formar o quê? O ácido lático. Entendeu? Em vez de fazer o piruvato, virar o ácido pirúvico, né? Dentro da mitocôndria acontece isso, né? O piruvato forma ácido pirúvico. Aqui a gente vai ter o lactato formando ácido lático, tá? E esse ácido lático, ele é produtor de ATP, então ele dá energia pra gente, pessoal, tá? É por isso que ele tá lá. Então, quando eu faço um exercício de hipertrofia, me falta oxigênio naquela fibra, e aí eu não consigo entrar dentro da mitocôndria, o que que vai acontecer? Eu entro na via do ácido lático, tá certo? Então, como eu estava falando, a demanda cardiorrespiratória, a gente vai ter um sistema cardíaco, respiratório, circulatório, que vai todo por um motivo, que é o quê? Oxigenar os músculos e os órgãos, tá? Então, a nossa pele, nossos músculos, pulmão, coração, intestino, os órgãos reprodutores, as glândulas, e taranã, 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 tudo isso só vai funcionar se você estiver fazendo o ciclo de Krebs, fazendo ATP. Olha que loucura. Então, você precisa de oxigênio e desses nutrientes para tudo. Tá? Então, tudo na vida se resume a ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá? Com a atividade física, obviamente, a gente aumenta essa demanda. Tá? E o VO2, né, ele é a captação dos alvéolos pulmonares para realizar essa hematose. Tá? Então, como eu falei, a gente vai respirar, esse oxigênio vai passar lá, né? Tananã, nariz, aí traqueia, aí divide, né? Brônquios, bronquíolos, alvéolos, aí chega lá no alvéolo, ele vai trocar oxigênio e gás carbônico com os capilares, que a gente chama isso de hematose, tá? Então, a hematose, a gente vai transportar esse oxigênio pelo sangue, como foi para vocês, aí entra para o lado esquerdo, vai para a aorta, da aorta vai para o corpo, do corpo volta para o coração, pelo lado direito, depois volta para o pulmão, né? Então, o oxigênio pelo sangue e também utilizar as mitocôndrias para estar produzindo o quê? Esses ATPs, tá certo? Dentro da respiração, a gente vai ter o quê? Um aumento da ventilação, a respiração celular também vai ser aumentada de forma difusa. A respiração, ela também vai envolver a troca de gás carbônico com o oxigênio, que é o processo de hematose que eu falei para vocês. Respiração celular do oxigênio também, ela vai produzir mais gás carbônico, então ficar ligado nisso, que os receptores vão ficar ativos. E durante o exercício também vai ocorrer o aumento dos íons de hidrogênio,
tá? Pela questão também do aumento do ácido, tá certo? Lembra da questão de Lewis, né? A Henry, eles falam, né? Que o gene ele é mais ácido. Eles vão se ligar à hemoglobina, que vai diminuir a capacidade de transportar O2, tá? Então, lembrar disso aí. É um perigo, pessoal. Tá? A hemoglobina é um veículo, imagina, que é um meio de transporte. Ele fica lotado. Se ele lotar com mais gás carbônico do que oxigênio ou com hidrogênio, é complicado, tá? Por isso, pessoal, depende muito, por exemplo, o gás carbônico, o hidrogênio, ele vai se prender na hemoglobina e depois ela sai. Beleza. Agora, o monóxido de carbono, que é o CO, não é CO2, é CO, ixi, esse aí grudou na hemácia, já era. Sabe o que acontece? Ela não pode ser mais utilizada para transportar oxigênio. Eita, professor, mas não demora 90 dias para a gente fazer uma nova hemácia? Como é que eu vou fazer sem usar essa? Então, é isso que vai acontecer. Então, se você respirar a quantidade ali muito grande de monóxido de carbono, o que vai acontecer? Você vai matar suas hemácias até você ficar sem e você não vai conseguir respirar mais. Porque como é que ela vai transportar isso para as células? Tá certo? Então, lembrar dessa questão aí. Respiração pulmonar também envolve essas trocas, mas e como é que eu vou fazer? Se eu estiver colocando muito CO2, CO para dentro, mesmo que entre oxigênio nessa ventilação, não vai adiantar porque a hemoglobina não vai conseguir levar. Então, você pode respirar que a pessoa vai se sufocar. Tá certo? Não esquecer disso aí. E aí, consequentemente, se a gente faz uma atividade física ali, transporta mais oxigênio, a gente produz mais ácido carbônico, né? Íons de hidrogênio vão ser produzidos no sangue. Então, a gente aumenta o sangue, fica mais ácido. Tá certo? Então, vamos lá. As demandas fisiológicas dentro do exercício, a gente vai ter o quê? Transporte de gás carbônico pelo sangue. 10% mais ou menos fica dissolvido. Na hemoglobina fica sendo transportado 20%. Esse dissolvido, pessoal, é o quê? É o seguinte, ó, CO2, é só usar a cabeça de química. Cadê as aulas do professor Rafael, né? Então, CO2 mais H2O, né, vai formar o quê? Só somar, ó. C, né? Tem um C. Então, C, C, certo? H2 o 3. Só como a gente não está falando de molécula orgânica, né? Mas já vamos. Certo? Isso aqui, pessoal, é basicamente o quê? Né? É basicamente a formação de. Então, por exemplo, isso aqui, ó, vamos lembrar do negócio? Não sei se vocês lembram disso. Vocês lembram que dentro a gente vai ter ácidos inorgânicos e ácidos orgânicos, certo? Dentro dos ácidos que são inorgânicos, esses ácidos inorgânicos eles podem terminar com. Vocês lembram disso aí ou não? Lembrar, vamos lá. Todo ácido inorgânico ele vem de um sal, certo? Então, por exemplo, o carbonato, né, ele pode formar o carbônico. Então, por exemplo, o carbonato pode formar o ácido carbônico, certo? O nitrato pode formar o ácido nítrico, entendeu? Então, esse átomo, quando a gente tem essa terminação de ato, né, como ácido, aí carbonato, nitrato, esse é um sal. Então, ato é uma terminação de sais. Quando esse ato vira íco, né,
Então, por exemplo, ácido carbônico, ácido nítrico, né? Esse ico, ele é a terminação de um ácido inorgânico, tá? Então, no caso assim, o ácido carbônico, né, ele veio de um sal, que é o quê? Né? É o sal do carbonato, tá? E aí, não sei se vocês vão lembrar, mas dentro da inorgânica, a gente vai sempre colocar o hidrogênio na frente, certo? Agora vocês vão reconhecer, né? Então, H2CO3 a gente vai chamar de ácido carbônico. Tá vendo que termina com ico? Então, quando eu tenho terminação ato, a gente forma um ico, tá bem? E aí eu vou aproveitar e falar dos outros também. Então, quando a gente tem ato, a gente tem o eto, e temos também o ito, beleza? Vou botar para vocês aqui. E que vira o quê, né? As minhas setas aqui estão saindo mesmo. Ito. Então, o ito, pessoal, vai formar oso. Então, por exemplo, nitrito vira o ácido nitroso, entendeu? O sulfito vira o ácido sulfuroso, tá? Então, o ito vira oso. E o eto vira hídrico. Hídrico, tá? Então, por exemplo, o carboneto forma o sulfeto forma o ácido sulfídrico, entendeu? O sulfato forma o ácido sulfúrico. E o sulfito forma o ácido sulfuroso. Entendeu isso aí? E aí tem vários macetezinhos para vocês decorarem isso aqui, né? Não sei qual que o Rafael ensinou para vocês, né? Mas tem o Chico é chato, né? Então, isso vira ato. Com Fidrico no mimeto. Esse é mais diferente de decorar. E aqui é gostoso, é o pirulito, né? Os mitos, tá vendo? Enfim, tem várias formas de vocês decorarem isso aí. Lembrem sempre disso, tá? Então, quando eu falo dissolvido, quer dizer que ele está aqui, ó, em equilíbrio aqui, ó, dissolvido na água, tá? E, obviamente, isso aqui dissocia, então vai formar assim, ó, CO3, né? No caso aqui o 2 sobe, né? Então, menos 2. E aqui vai formar o quê? H2, certo? Esse H2 ele quebra e vai formar o quê? H+, tá? E vai ficar no sangue, dissolvido, isso é 10%. Ligado à hemoglobina, então tá lá a hemácia, né? Aí vem a base carbônica dentro dela, tá certo? Isso é 20%. E o bicarbonato é 70%. Então o bicarbonato, que é o quê? Esse carbonato que tá bem aqui, ó, entendeu? Ele vai pegar ele vai formar um bicarbonato. E aí o bicarbonato ele tem afinidade com sódio, por exemplo. Então, bicarbonato de sódio. Precisa de 2 sódios ali, né? Então, lembrar disso aí. Por que esse bicarbonato tá aqui? Para ele conseguir fazer tampão, fazer equilíbrio básico básico. Tá certo? Essa parte aqui de VO2 máximo não precisa saber, mas é basicamente a capacidade de respiração que a gente vai ter ali dentro do exercício de uma longa duração, no caso aeróbico, tá? Então, a potência máxima ali que a pessoa vai ter, tá? Depois a gente pode depois se aprofundar um pouco mais nisso aqui para conversar, tá? Vamos fazer questão, né? Então, vamos ler os comentários aqui. Ó. Berta perguntou: o retorno desse sangue pobre de O2 se dá no processo de pequena circulação? Também. Então, toda a circulação. O motivo da circulação é a gente fazer com que esse oxigênio chegue na célula para formar ATP.
É só para isso, tá? Então, em todas as circulações a gente precisa para levar esse oxigênio. É por isso que as pessoas fazem jejum prolongado para emagrecer, para quebrar. Exatamente. Então, por exemplo, eu estou alimentado, aí eu começo a fazer um jejum, beleza. Primeiro vai ter uma glicose no nosso sangue rodando normalmente, né? Tanto que quando a gente faz um exame de sangue, a gente pode pedir uma glicemia. Tem isso aí? Na questão que a gente vai conversando. Então, fazendo exame de sangue, eu posso pedir uma glicemia. Por quê? Tem sempre glicose no sangue. Agora, por exemplo, vou fazendo jejum, essa glicose vai sendo gasto, vai sendo gasto, vai sendo gasto, vai sendo gasto, entendeu? E aí vai chegar um momento que não tem mais glicose disponível. Aí o que, que seu corpo faz? Ele vai usar o glicogênio do fígado. Aí vamos usar o glicogênio. Aí vai, usa o glicogênio, gasta, 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 e acabou o glicogênio. Lembra que eu falei isso na aula passada? Como é que o glicogênio ele sai do fígado? O glucagon puxa ele, né? Então, tô com pouca glicose no sangue. O glucagon ativa, tira glicogênio do fígado e converte em glicose para o sangue, tá? Gastei toda essa glicose no glicogênio, e agora? Aí a gente começa a quebrar lipídio e começa a quebrar proteína. Então, você começa a perder massa muscular e começa a perder gordura, né? E aí, o pessoal faz jejum para perder peso e pensar nessa lógica, entendeu? Só que dependendo da forma que você for fazer, né, você não é indicado, você passa mal, né? Mas tem que fazer algo ali certinho, né? Desse jeito, né? O pessoal exagera, tá? Tem as dietas dos caçadores e isso aí a gente vai entrar na cerada infinita. Mas esse é o metabolismo que vocês têm que saber para a prova. Do metabolismo, então, Laura, é isso, ó, basicamente. A gente precisa de gás carbônico, mais glicose, ou mais aminoácido, ou mais triglicerídeo, no caso, ácido graxo glicerol, para poder produzir ATP, entendeu? Sobre a fisiologia de exercícios, tem cardiovascular ser abordado. Isso, na quinta-feira, tá? Eu abordei a parte da fisiologia para a gente conseguir responder a questão de hoje, mas eu vou fazer na quinta-feira, tá bom? Isso, eu estou focando primeiro na parte mais metabólica e na quinta-feira eu vou abordar a parte mais, assim, de anatomia do coração. Então, todo esse sistema circulatório que eu falei hoje, eu vou falar bonitinho, com slide, tá? Tá bom? Então, a ideia hoje mesmo era só começar a adiantar as resoluções de questão. Então, vamos lá. Questão 13. Durante exercício físico intenso, como uma corrida de curta distância, com alta velocidade, diversas adaptações fisiológicas são ativadas para manter o equilíbrio do meio interior e garantir o funcionamento adequado das células. Que é o que a gente ficou aqui 40 minutos falando, né? Marque V para verdadeira e F para falsa. A. A acidificação do sangue decorrente da hipercapnia estimula quimiorreceptores, tá? Então, hipercapnia é a gente ter mais gás carbônico no nosso organismo, no sangue. Estimula quimiorreceptores que, por meio do bulbo raquidiano, tá? Promove o aumento da frequência respiratória, tá? Então, esses quimiorreceptores, eles vão ativar o bulbo raquidiano. Professor, o que é o bulbo raquidiano? É o bulbo, né, lá do sistema nervoso. A gente vai ter aula do sistema nervoso, calma, mas saibam que o bulbo raquidiano ele fica no sistema nervoso e ele é responsável por atividades basais, então, respiração, batimento do coração. Já perceberam que vocês não precisam ficar controlando a respiração 100%, toda hora? Agora que eu falei de vocês estão controlando a respiração, mas antes de eu falar, vocês estavam respirando normalmente. Então, quem faz isso é o bulbo, tá? Seu coração também está batendo por causa dele. Então, tudo que é basal do nosso corpo, ele é responsável por isso, entendeu? Os quimiorreceptores, é o que eu falei para vocês, são aqueles receptores, são aqueles sinalizadores que vão identificar o aumento do gás carbônico no nosso sangue, tá? Então, vamos lá. Agora faz sentido, né, a aula de hoje, né? Item A, gente, vocês marcariam o quê? Verdadeiro ou falso? Aí, Lohane, Manu, Roberto, todo mundo acertou. Isso mesmo, verdadeiro, tá? Ô, professor, aí ficou fácil, né? Vamos ver a B. Redistribuição do fluxo sanguíneo favorece os músculos esqueléticos ativos. Vocês lembram que o nosso músculo, pessoal, a gente tem músculo esquelético, né? Estriado esquelético, né? Vamos falar o nome completo dele.
Como também a gente vai ter o músculo liso e o músculo cardíaco, né? No cardíaco, ele é uma mistura de tudo, a gente vai estar até falando na parte de histologia do coração. E ele é específico só, né? O estriado cardíaco ele é só do coração. Agora, o músculo liso, ele é uma musculatura que você não tem controle, tá? Por exemplo, a do intestino é uma musculatura lisa, tá certo? Agora, o estriado esquelético, você tem controle. Então, por exemplo, eu estou aqui falando, eu mexo meu braço, mexo minha mão. Então, tem um sistema autônomo por ele, tá? Por que eu estou falando disso? Então, o músculo estriado esquelético ele é o que vai ser ativado quando você está fazendo um exercício físico, né? Ah, vou correr. Você decide correr. Então, a decisão sua, você vai lá, vai gastar energia. Mesmo que isso implique na redução temporária da perfusão em órgão pelo trato gastrointestinal e rim. Exatamente. Então, pessoal, quando a gente faz uma atividade física, por que não é indicado? Você, vou comer uma feijoada e depois vou correr uma maratona. Por que você vai passar mal? Por quê? Fazendo a maratona, depois de ter comido uma feijoada, vai fazer com que todo o fluxo sanguíneo passe para os seus músculos e o fluxo sanguíneo lá da musculatura do intestino vai pausar. Ou seja, se a sua digestão para, você fica que nem uma jiboia ali, parada. Aí o que vai acontecer? Você vomita, entendeu? Por isso tem que saber o que você vai consumir ali antes de fazer atividade física. Porque você vai destinar mais oxigênio. Ah, então minha mãe estava certa, ela falou que depois de comer eu não posso nadar. É por causa disso, né? Não é porque a água vai dar um heavy stress, que não sei o que, não. É porque se realmente você tiver que nadar, ou algo que, tipo, se você não nadar, você morre. Imagina uma piscina que você tem que ficar lá, um lago e tal. Aí você acabou de comer, você vai entrar na água, o que vai acontecer? Você não vai conseguir nadar direito, vai dar cãibra, entendeu? Vai dar fadiga, você passa mal. Por isso que não é indicado, por isso que a mãe tá certa com isso. Os rins também, a mesma coisa. Então, vocês já perceberam. Nossa, tô com vontade de fazer xixi. Aí você começa a fazer exercício físico, parece que meio que some, né? A vontade. Por causa disso. Então, a gente inibe alguns órgãos para poder estimular a musculatura. Tá certo? Dito isso, né, letra B, ficou fácil aqui, vou logo responder, letra B está verdadeira, tá? Vamos para C, ó. A hiperventilação observada após o exercício físico intenso aumenta a oferta de oxigênio aos tecidos devido ao grande esforço, ao causar a contração dos alvéolos pulmonares e vasoconstrição periférica com feedback positivo para a manutenção da relação ácido-base. Ficou esquisito, não ficou? Então vamos conversando e comentando em cada parte da questão. Então, olha só. Hiperventilação observada após exercício intenso aumenta a oferta de oxigênio aos tecidos devido ao grande esforço, ao causar a contração, aí já começa a viajar. Então, até aqui grande esforço, legal, realmente, né? Então, pô, vou fazer atividade física, vou precisar de mais demanda de oxigênio e tal, vai ter uma hiperventilação, bacana. Aumento da oferta de oxigênio nos tecidos devido a grande esforço, legal. Agora, contração dos alvéolos pulmonares e vasoconstrição periférica. Vamos lá. Se eu quero levar mais oxigênio para a célula, eu vou fazer uma constrição do vaso ou vou fazer uma dilatação do vaso? Entendeu? Aqui não é vasoconstrição, é vasodilatação. Tá? Com feedback positivo para aumento da relação. Então, aumentou o ácido, realmente, ele faz esse equilíbrio, mas é que ele viajou com essa contração de alvéolos pulmonares e vasoconstrição. Tá? Então, a C vai estar falsa. Tomar um gole d'água aqui e vamos ler a B. A divisão simpática do sistema nervoso autônomo, em associação com o sistema hormonal, exerce papel essencial na regulação de respostas cardiovasculares. Com certeza. Não sei se vocês viram, eu fiquei falando na aula assim várias vezes, sistema simpático ativo e tal. Vocês lembram o que é o sistema simpático? Então, por exemplo, eu vou correr de um leão. Você vai ter tudo isso que eu falei na aula de hoje. Então, aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, você vai inibir, né, o sistema digestório, tá certo?
Pode aumentar o urinário, então você pode se mijar de medo ali, mas não é o caso, não. Você vai ter também as pupilas dilatadas, tá certo? Vai aumentar o gasto energético e a demanda de ATP, entendeu? Então, isso tudo é o quê? O simpático, tá certo? Sistema nervoso simpático autônomo. É associado ao sistema hormonal, que exerce papel essencial para a regulação cardiovascular. Exatamente. Então, tudo isso é hormônio, pessoal. Tá? É o sistema simpático atuando ali para fazer a homeostase e promover todo esse equilíbrio ali e essa máquina continuar funcionando no nosso corpo. Tá certo? Então, letra D, verdadeiro, galera. Tranquilo, galera? Alguma dúvida das questões? E aí, tranquilos? Sim. Então, obrigado, galerinha. Obrigado pela participação de vocês. Então, lembrando que quinta-feira eu vou fazer uma aula mais focada na cardio, mesmo, da anatomia, circulação e tudo mais. Tá bom? No mais, bom descanso para vocês. Exercitem, façam as provas anteriores, tá? Então, saíram os PDFs, já tem na plataforma. Entra lá, tá bom? Não vacila. Beleza, gente? Vou parar a gravação aqui. Eu que agradeço, galera.